também, né? Ela tá com Pode o começar, doutora microfone Kátia. desligado e o... Pois é, eu cliquei em cima da câmerazinha para sair e a minha carinha continua. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Kátia Nogueira, eu sou presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro e hoje eu estou muito feliz mesmo, por estar aqui tendo a oportunidade de falar de um tema tão caro para a gente. Primeiro que é adolescência, né? Que é uma faixa etária cheia de descobertas, cheia de novidades, cheia de desafios, cheia de transformações, por dentro e por fora. Então, assim, é de uma alegria imensa que eu estou aqui para falar de uma faixa etária que eu sou apaixonada. Bem, quando foi proposto, né, que o grupo de adolescência falasse, né, o departamento científico, que a doutora Raquel Nisquier é presidente, quando a Maria Angélica propôs que nós fizéssemos esse evento, ficamos muito felizes, porque, infelizmente, dentro da graduação de pediatria, depois na residência de pediatria e ao longo da nossa vida médica, nós temos muito pouco contato nesse tema, muito pouco contato mesmo. Então, assim, estamos muito felizes da oportunidade de sabermos um pouco mais. E mais ainda de termos a honra de ter um instituto tão sério, né, como o INES, e o doutor, eu vou passar agora a palavra para o presidente, doutor Paulo Bulhões, que está aqui junto comigo abrindo esse evento, e eu espero que todos tenham uma noite bastante profícua. E eu estou muito emocionada também de estar com os adolescentes com a gente aqui hoje, então vai ser muito rico para todos. E acho que todos nós vamos nos emocionar muito com a fala deles. Então, muito obrigada. E lembrando que a aula vai ficar gravada aqui para ser vista depois e replicada também. Obrigada. E parabéns aí ao Departamento Científico pela escolha do tema. Doutor Paulo, pode falar. Pode começar. Boa noite a todos e todas que estão aqui participando, que se interessaram, né? Infelizmente não é no nosso auditório, é virtual, mas a gente está se adaptando, está se acostumando a essa nova realidade, diferente realidade. É um prazer estar aqui junto com o INES, né? Estar junto com essa equipe, com a presidente Kátia, muito obrigada. Pelos todos os jovens adolescentes que estão aqui, é um prazer imenso, é muito importante essa união, né, do nosso Instituto com vocês. Muito obrigada. Né, falar sobre essa pandemia é um assunto muito relevante, acho que falta um pouco dessa interação, então eu também estou muito feliz, muito emocionada de termos aqui nossos psicólogos, nossos profissionais surdos, nossos alunos. Acho que esse momento é um momento que a gente tem que trocar, tem que se ajudar, né? É muito importante estarmos juntos nesse trabalho, em parceria, é muito relevante. Esse tema é importantíssimo, né? Esse fórum, falando sobre o adolescente, nesse período dessa pandemia, é um tema extremamente relevante para estarmos discutindo agora. Eu agradeço a todo mundo, a toda a equipe que está aqui, a doutora Maria Angélica, aos psicólogos que estão aqui, né? O Arthur, a Lucila e a Eduarda estão trabalhando juntos, né? Junto com a pediatra, junto com a Maria Angélica. Então, hoje, essa palestra, esse tema é muito importante, muito bom. Eu estou muito feliz de estar vendo como tudo está acontecendo, de estar vendo os surdos dentro desse momento, participando de tudo isso. Então, representando não só a escola, mas a sociedade, as nossas famílias, e mostrando, né, todas as dificuldades e conseguindo vencer essas barreiras para os surdos adolescentes, para as crianças, para todo mundo. O INES está muito feliz de estar participando desse evento, então espero que vocês aproveitem, que possam aproveitar essa experiência e esse conhecimento. Parabéns à organização desse evento, por esse fórum e esse tema tão importante. Um abraço e uma boa palestra a todos os alunos, a todos os surdos, a comunidade surda.
dos profissionais do INES. Obrigada. Boa noite a todos. Boa palestra, bom fórum. Tchau, tchau. Maria Angélica, seu microfone está desligado. Vou passar a palavra para você agora. Ok. Bom, boa noite a todos. Com imensa alegria e representando aqui tanto o Departamento Científico de Adolescentes como o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, para conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência e a minha vivência no INES. Eu chego ao INES em 2017, com 28 anos de formada, depois de um longo período com experiências em vários setores. Eu me senti muito agraciada com essa possibilidade de conviver com essa comunidade tão rica e como isso mudou a minha visão sobre os sujeitos surdos. Eu vou começar agora a minha apresentação. Doutora, pode deixar que eu coloque aqui. Eu já coloquei aqui, Diego. Foi? Foi, tá até aparecendo a senhora, deu certinho. Deu certinho? Então tá bom. Tá aparecendo intérprete, gente? Para mim sumiu. Não apareceu, não. Vou pedir para ele ligar a câmera. Já está ligado, desde que a doutora começou a falar. Oi, já tá. foi Agora eu tô vendo, pode continuar. Posso continuar? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas vivências como médica, como profissional dentro do Instituto, indo além da surdez. Então, primeiro, eu vou dar um parâmetro, um olhar sobre a surdez e como nós aprendemos sobre surdez dentro do curso médico e dos cursos em saúde. Muito bem. Alguns dados epidemiológicos, fatores de risco, a maioria deles já conhecido por todos vocês. Então, entre 1 a 6 em 1.000 recém-nascidos e de 1 a 4 de 100 recém-nascidos provenientes de UTIs neonatais vão apresentar qualquer tipo de deficiência auditiva. 95% dessas crianças nascem em famílias de ouvintes. E os fatores de risco são inúmeros, apenas citando alguns: a hereditariedade, a prematuridade, a permanência em UTIs neonatais e infecções congênitas, como rubéola, citomegalovirose, além de algumas síndromes genéticas, traumatismos cranianos, infecções, especialmente a meningite e outras infecções bacterianas. Angélica, desculpa te interromper, é que o intérprete sumiu. Por exemplo, o Nelson me mandou um vídeo aqui que ele não está conseguindo visualizar o intérprete. Mas aqui eu estou conseguindo identificar na gravação. Eu estou com a janela aberta. Eu estou te vendo, Luiz. Eu não sei se os outros surdos estão se as outras pessoas que são surdas estão te enxergando. Acho que é importante por causa da acessibilidade. Desculpa interromper, mas é só por causa disso. Angélica, de repente se você desligar o seu vídeo. Tá, eu vou desligar o meu vídeo. Eu acho que foi no momento que a apresentação começou. Mas ele fica embaixo, a pessoa fica embaixo quando aparece. Oi, eu sumi agora, né? Sumiu. Isso, agora o intérprete sumiu para mim. Sumiu também? Sumiu. Pode ligar para mim, por favor? Tô ligado ainda. O Luiz está ligado direto. Agora foi, agora apareceu. Posso Luiz, continuar? sabe o que você vai ter que fazer? Eu tenho que deixar o microfone acionado? Deixa o microfone acionado, por gentileza, é melhor. Diego, é só quem baixou o aplicativo que consegue ver, porque ele só quem entra pela web não vai conseguir ver todo. Gente, posso continuar? Pode. Posso? Então tá. Então, são inúmeras as causas de surdez. Eu estou apresentando aqui um trabalho que foi realizado no INES e publicado em 2007, mostrando a classificação clínica etiológica entre 232 alunos pesquisados no INES. Observou-se que 20% deles a causa era genética, 56% ambiental e
90% foram considerados como causa idiopática, ou seja, não conseguiu se identificar uma causa. O próprio Ministério da Saúde tem uma política de cuidado à saúde auditiva da criança. E nessa política, a estratégia central é o diagnóstico precoce, sendo o teste de triagem auditiva neonatal ainda na maternidade o carro-chefe dessa estratégia, seguido também do acompanhamento dessas crianças nos 3 primeiros anos de vida. Então, apenas para citar, essa escala de acompanhamento, por exemplo, o que ela observa? De 3 a 4 meses, por exemplo, o bebê presta atenção nos sons e vocaliza. Aos 6 a 8 meses, localiza a fonte sonora e balbucia alguns sons. E aos 2 anos, produz frases com 2 palavras. Eu citei esses 3 períodos porque são períodos que, normalmente, as famílias elas observam e comentam com o profissional que está acompanhando essa criança. O Ministério também tem um fluxograma, desde 2012, em que, inicialmente, se identifica o risco da deficiência auditiva para se aí determinar quais seriam os exames a serem realizados. Se seria feito somente o teste da orelhinha na maternidade, ou se já se partiria direto para um teste mais específico para pesquisa de surdez profunda, como é o caso do BERA ou PEAT, que é o potencial evocado auditivo do tronco encefálico. Entretanto, vocês observam que até o momento eu falei sobre surdez, mas eu não estou falando sobre crianças ou adultos surdos. Para falar um pouquinho sobre essa vivência e sobre esse olhar para a criança e o adolescente e o desenvolvimento deles, eu preciso dizer sobre o lugar onde que eu estou. Então, eu trabalho no Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é esse prédio estilo renascentista francês, do século XIX, que se situa na Rua das Laranjeiras, e o INES existe desde 1857, inicialmente conhecido como Instituto Imperial de Surdos Mudos, e surgiu por iniciativa do francês Ernest Rouet, em que se ministrava disciplinas de língua portuguesa, aritmética, geografia, história do Brasil, leitura sobre os lábios e língua de sinais. Entretanto, em 1880, ocorreu o Congresso de Milão, onde se estabeleceu que a oralização passaria a ser carro-chefe da educação dos surdos, e que a língua de sinais e a oralização seriam mutuamente excludentes. No século XX, o INES oferecia instrução literária e profissionalizante, e a terminalidade do curso era condicionada à aprendizagem de um ofício, como marcenaria, carpintaria, pintura e bordado. Na década de 80, o movimento mundial, contando com acadêmicos, vários profissionais, tanto da área de surdez e dos próprios surdos, se propôs, então, diversos caminhos para a escolarização e socialização da comunidade surda. E esse movimento, no Brasil, ele atinge o seu ápice com o reconhecimento da Libras, da língua brasileira de sinais, como uma língua oficial do país, através da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Então, a partir deste momento, o Brasil conta com 2 línguas oficiais, o português e a língua brasileira de sinais. Muito bem. Esse movimento da comunidade surda, o que ele propõe, né? Enfim, o que ele tem como princípio? Que o surdo é um ser pleno e que, para estar integrado na sociedade, ele necessita de acessibilidade linguística e que este surdo, este sujeito, ele entende, interpreta o mundo a partir de um corpo surdo, o que gera um conjunto de conhecimentos e valores próprios, conhecido como cultura surda. O INES, então, hoje ele é um centro de referência na área de surdez. Ele conta com um colégio de aplicação do INES, que vai desde a educação infantil até o final do ensino médio. É uma escola bilíngue, especializada, onde se aprende o português
para leitura escrita e a língua de sinais para comunicação interpessoal. Possui um departamento de ensino superior com um curso superior em pedagogia bilíngue e pós-graduação lato stricto sensu, também em pedagogia bilíngue. Então, a partir desse quadro, a gente começa a perceber que ela é muito o implante coclear, surdos bilíngues, ou seja, que se comunicam através de língua de sinais e que leem e escrevem na língua portuguesa, no caso do Brasil, surdos usuários exclusivamente da língua escrita, surdos usuários de códigos domésticos, mas que não sinalizam, não oralizam e não escrevem, e tantos outros. Muito bem. Depois de apresentar esse quadro sobre a surdez e sobre o que seria essa comunidade surda, esses sujeitos surdos, para que eu possa passar a minha experiência, eu tenho que falar de que lugar, eu tenho que me posicionar de que lugar que eu estou falando. Então, eu sou uma pediatra, numa unidade de educação, em um lugar onde a saúde é um processo a ser conquistado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que com esse histórico muito forte relacionado à reabilitação do surdo, e não só isso, desse contraponto da comunidade surda em afirmando o sujeito surdo como um sujeito autônomo, quando você fala sobre saúde, acaba se remetendo muito a esse lugar, e não a um outro lugar, que é olhar essas crianças, adolescentes, surdos, do ponto de vista da integralidade. Então, eu me senti convidada, né, a comunidade me convidou a olhar para o surdo nessa perspectiva integral, sem prescindir, entretanto, do biológico, que é a minha formação. Então, muitas vezes o surdo ele é visto como portador de um déficit cognitivo. Na verdade, o déficit ocorre não pela surdez em si, mas pelo fato dele, surdo, estar no mundo majoritariamente ouvinte e com estímulos para sujeitos ouvintes. Entretanto, a gente não pode esquecer que muitas vezes a surdez ela pode ser acompanhada de outros comprometimentos clínicos e que levam, muitas vezes, a um déficit cognitivo. Mas se você tem uma criança com surdez e déficit cognitivo por conta, por exemplo, de uma meningite, de uma síndrome genética, essas crianças... Desculpa interromper novamente, é uma questão de acessibilidade mesmo. Agora o Mikkel que está interpretando, e aí quando muda, o programa não muda automaticamente. Então ele some. Eu quero avisar para os surdos, só que eu não sei como, porque os surdos talvez não estejam vendo o intérprete, que precisa clicar na inicial do intérprete aqui embaixo. O Mikkel Vidal, por exemplo, está como MV. Que eu aí, vou quando botar clica, dá para ver a chat. acessibilidade. Tá bom. Pode botar no chat, qualquer coisa. E aí, se clicar na inicial do intérprete, ele fica com a tela grande e a apresentação de slide fica pequena. Então, aí sim a gente garante a acessibilidade, tá bom? Só por isso, precisa para os surdos poderem conseguir acessar. Obrigada, Lúcia. Lucila, perdão. Isso, vou continuar então. Então, quando você olha para os sujeitos surdos, para o desenvolvimento da criança e do adolescente surdo, né, a questão central envolvida nesse desenvolvimento é o déficit comunicacional, ou seja, é a falta dessa língua estruturada de comunicação. Entretanto, no diagnóstico, o que a gente observa? Como eu falei anteriormente, 90% a 95% das crianças surdas nascem em famílias de ouvintes e que, na maioria das vezes, não conviveram com surdos e não conhecem a língua de sinais.
Muitas vezes, logo após o diagnóstico, essa família, ela entra num luto, por vezes, tão prolongado que acaba gerando uma privação do afeto, né? E do vínculo dessa família com essa criança, especialmente da mãe. E, inicialmente, as famílias são orientadas a buscar somente as estratégias reabilitadoras para a audição, sem considerar outras formas de comunicação. Então, a gente olha para o protocolo, né, do Ministério da Saúde, em nenhum momento ele fala sobre a questão da comunicação, e mesmo que se essa criança, se essa família optar pelo implante coclear e pela oralização, pela reabilitação, ela não é conduzida, por exemplo, para também aprender a língua de sinais, que é uma outra forma de comunicação. É importante a gente lembrar que a criança implantada, ela continua surda, ela não se torna ouvinte, né? Ela tem um dispositivo que permite com que ela tenha acesso a determinados sons. E mesmo assim, o que ela vai conseguir ouvir, digamos assim, ou captar desses sons, é muito variável, de criança para criança. E nem todas as crianças têm indicação do implante coclear. Muito bem. E qual é a nossa preocupação? É dessa privação linguística, né? Porque essa privação, tanto as cognitivas quanto as psicossociais. Eu gosto dessa figurinha, desse filme, do Divertidamente, porque uma das questões que eu sempre coloco para as famílias, enquanto a gente está falando sobre meu filho, você quer água? Está na hora de dormir. Vamos trocar de roupa? Essas comunicações diretas, elas, com talvez, né, alguns gestos familiares, né, uma comunicação gestual, talvez se consiga algum efeito. Mas quando a gente vai falar sobre emoções, quando a gente vai falar sobre raiva, sobre medo, sobre alegria, né, sobre tristeza, é importantíssimo você ter uma língua estruturada para falar sobre essas subjetividades. E o que as investigações científicas em saúde dizem a respeito do desenvolvimento da criança e do adolescente surdos? Então, crianças e adolescentes surdos têm autoestima prejudicada por conta da solidão, com maior risco de desenvolver alterações de humor, déficit cognitivo, depressão, automutilação, transtorno opositor desafiador e transtornos de conduta. Não existem evidências científicas que a língua de sinais interfere no processo de oralização, mas a privação linguística interfere nas funções executivas e na memória de trabalho, ou seja, ela interfere no processo de aquisição cognitiva. Oi, Crianças doutora. e adolescentes surdos, fluentes em língua de sinais, têm maiores índices de empatia e de comportamentos sociais proativos. Doutora Maria Angélica. Oi. Desculpa interromper. É que teve uma pessoa que, sem querer, ela compartilhou também. Eu até tirei essa pessoa da reunião. E fechou a apresentação da senhora. Teria como divulgar novamente? Tem. Peraí, eu vou ter que parar e vou ter que novamente, né? Entrar, peraí. Foi? Foi. Só botar em apresentação. Por favor. Isso. Crianças e adolescentes surdos, fluentes em língua de sinais, eles têm maiores índices de empatia e de comportamentos sociais proativos. Fatores de risco para psicopatologias, eles estão relacionados à idade do diagnóstico, intervenção precoce, associação com deficiências, número de irmãos e habilidades comunicacionais. E crianças e adolescentes surdos, filhos de pais surdos, têm as mesmas chances de desenvolver psicopatologias e alterações de desenvolvimento que seus pares ouvintes, filhos de pais ouvintes, desde que se desenvolvam nas mesmas condições socioambientais. Esse trabalho é muito interessante, né? E
existem outros trabalhos demonstrando a mesma coisa. Vários pesquisadores, inclusive pesquisadores surdos, que estudam privação linguística na infância e na adolescência, mostram o impacto dessas condições socioambientais, né? Então, a nossa grande preocupação é quando essa criança surda, ela nasce numa família ouvinte, né? E que existe essa diferença linguística e o que acaba levando a vários problemas comunicacionais. E o adolescente surdo na pandemia? Uma das questões que a gente observa muito, até mesmo dentro lá do Instituto, é que o adolescente surdo, por conta da língua, ele geralmente inicia seu processo de individuação numa fase mais precoce do que o adolescente ouvinte, especialmente quando está inserido na comunidade surda. Então, aquela criança, à medida que ela entra na fase escolar e vai crescendo, ela começa a se distanciar muitas vezes da família, quando a família ouvinte, e quando essa família ela não domina a língua de sinais, e essa criança, esse adolescente, começa a dominar a língua de sinais. Tanto que, às vezes, a gente vê situações, por exemplo, de adolescentes que começam a viver juntos, ou que mudam de casa, justamente por conta da questão da barreira linguística. A falta de contato direto com os pares e a comunidade pode levar à regressão das habilidades linguísticas e sociais, que é uma das grandes preocupações, né? Uma das grandes preocupações de quem trabalha com o grupo, né? Com o grupo de surdos, agora no momento da pandemia. E a possibilidade de aparecimento ou agravamento dos transtornos mentais pode ser ainda maior neste grupo, tanto pelo isolamento, como pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde com tradutor-intérprete de língua de sinais. Tá? Então, a minha apresentação, ela termina por aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Agora eu passo a palavra para o Arthur, né, que vai falar um pouquinho sobre o trabalho do grupo agora nesse período da pandemia. Tá? Muito obrigada. Boa noite a todos. Vocês me veem, me escutam? Sim, a gente está vendo e escutando claramente, senhor. Ok, obrigado, Diego. Boa noite, Arthur, tudo bom? Eu posso aproveitar e dar um recado para os surdos, que agora o intérprete está aparecendo? Então, vou aproveitar para explicar como funciona a acessibilidade desse programa. Quando o Diego compartilhar os slides, vocês dois vão ficar pequenininhos na parte de baixo, com as iniciais. O surdo tem que clicar na inicial aqui, em qualquer inicial, que aí vai inverter, e aí o intérprete e você ficam grande e a apresentação do slide fica pequenininha. E assim eles conseguem localizar sempre que o intérprete abrir a câmera, tá bom? É assim que acho que está funcionando a acessibilidade. Ok, obrigado, Lucila. No meu caso, a minha apresentação vai ter uma particularidade tecnológica, digamos assim, Lucila e todos, né? Que eu vou precisar do auxílio do Diego, que a gente já combinou, né, Diego? Por conta de que eu estou usando a versão do Teams do navegador e não do programa, em função de uma incompatibilidade aqui com o meu computador. Tá ok? Então pode ser que esse problema não aconteça, Lucila, vamos ver, né? Se não, segue a orientação da Lucila. Então, podemos já começar? Eu vou compartilhar agora. Já compartilhar. Enquanto isso, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a pediatra Maria Angélica pelo convite para estar aqui com vocês apresentando esse trabalho. Também quero agradecer à Sociedade de Pediatria pela oportunidade de estar dividindo com vocês esse trabalho que eu venho fazendo junto com a equipe durante, especialmente, a pandemia, que foi o pedido, né, da pediatra Maria Angélica, de eu poder um pouco dividir com vocês a experiência da psicologia nesse contexto da pandemia. Bom, então eu começo a minha apresentação primeiro contextualizando a psicologia escolar. Em que sentido? O trabalho que os psicólogos realizam no INES, no setor
chamado Divisão Sociopsicopedagógica, a sigla DISOP, é a psicologia chamada psicologia escolar. Na psicologia escolar não é feita a psicoterapia. Então, portanto, não é um trabalho clínico. Embora não seja um trabalho clínico, eventualmente, algumas intervenções da psicologia escolar podem ter efeitos até mesmo terapêuticos, embora, novamente, não seja essa a finalidade de exercer uma psicoterapia. Quando a equipe de psicologia avalia a necessidade de uma psicoterapia dos nossos alunos, ou mesmo da comunidade surda, porque, só um parênteses, né? A nossa equipe também atende surdos da comunidade. Então, portanto, surdos que não são alunos da DISOP. Então, como eu estava dizendo, né, a psicologia escolar ela não é uma psicoterapia. Quando nós avaliamos, então, essa necessidade, nós fazemos encaminhamentos. Mais adiante eu vou falar um pouco mais da questão dos encaminhamentos. O objetivo da psicologia escolar é a promoção do desenvolvimento. No contexto do INES, nós poderíamos também acrescentar que a promoção do desenvolvimento ela vai valorizar o sujeito surdo e não o déficit ou a privação auditiva. Ok. Posso prosseguir? Pode prosseguir, doutor. Ok. Então, a psicologia escolar ela está inserida nesse setor, como eu disse, DISOP, e trabalha numa equipe multiprofissional, onde nós temos profissionais do serviço social, da pedagogia, da terapia ocupacional e da fisioterapia. Diego, por gentileza, pode passar para o próximo slide. Obrigado. Bom, agora eu vou falar, né, de algumas demandas na área da saúde mental nesse período da pandemia. Então, a minha ideia é trazer assim, algumas alterações, né, que eu, junto com meus colegas, inclusive nessa equipe multiprofissional, temos podido avaliar, né? Então, eu começo pela questão da circulação na cidade, onde eu quero aqui falar sobre as restrições e a liberação, né? Então, quando a gente fala de adolescentes surdos, é muito comum as famílias se preocuparem com a segurança desses adolescentes, né? Pela questão, justamente, né, da privação auditiva, há toda uma preocupação justificada, né, com a questão de como essa circulação na cidade pode acontecer havendo alguma situação, como, por exemplo, né, uma situação de um tiroteio, lembrando, né, que o INES, como a Maria Angélica falou, né, está situada no Rio de Janeiro, enfim, né, onde temos a questão da violência bastante intensa, né? Então, e os nossos alunos, a grande maioria, mora distante do INES, então eles circulam e atravessam por vários bairros. Há uma preocupação das famílias, né, de como se dá essa circulação mediante algumas situações, por exemplo, como eu disse, né, de um tiroteio, ou mesmo uma sirene, como é que eles estariam seguros em situações como essa, né? Essa circulação na cidade, ela ficou mais restrita ainda em função da interrupção das aulas presenciais, né? Esse ano, quer dizer, ano passado, as aulas presenciais foram interrompidas, eu não me lembro exatamente o mês, mas acho que foi em março, e depois houve a entrega de apostilas, e esse ano nós estamos trabalhando com aulas remotas pelo Google Classroom, né? Diego, eu acho que pulou aqui. Sim. Então, eu queria falar dessa preocupação e enfatizar, então, que com a pandemia, essa circulação na cidade, ela se tornou ainda mais restrita, né? Indo para o próximo tópico, que é o de celulares e internet, importante aqui salientar, né, que as aulas muitas vezes são acessadas pela internet dos celulares, né? E muitas vezes as famílias têm apenas um celular, né?
e aí tem toda uma série de, enfim, de complicações, né, de ser um celular para toda a família, e, enfim, isso às vezes acarreta alguns conflitos familiares, no sentido, né, de você ter um celular, às vezes, para toda uma família, como é que isso é compartilhado, né? Existe também alguns usos de celulares e internet por adolescentes e jovens adultos, que são usos que estão para além, né, da atividade pedagógica. Isso nós já víamos acontecendo antes mesmo da pandemia, como, por exemplo, uma situação bastante complexa e dos nossos tempos atuais, que são a questão, por exemplo, dos envios, né, e dos pedidos e dos envios dos nudes. O terceiro ponto é o padrão de sono, né, onde nós notamos que, com a interrupção das aulas presenciais, houve a alteração da rotina dessas crianças, desses adolescentes, inclusive dos adultos. O INES também tem o ensino para os adultos no horário noturno, né? Então, há toda uma alteração, né, da rotina que eles estão experimentando agora, e isso traz uma série de reflexos na área da saúde mental, né? Então, a gente vê insônia, a gente vê problemas de irritabilidade, problemas também com impulsos, como, por exemplo, na esfera da agressividade. E o que eu queria salientar aqui, né, é que muitas vezes são alunos que nós já acompanhávamos e que esses quadros se exacerbam. Então, muitas vezes são situações que já aconteciam, mas em menor intensidade ou frequência, que com a pandemia se exacerbam. Agora podemos ir para o próximo slide, Diego, por gentileza. Bom, e agora falando dos trabalhos, né, que a equipe vem desenvolvendo nesse contexto da pandemia, né? E aí, novamente, eu saliento que a equipe não é só, portanto, a psicologia, mas é toda aquela equipe que eu falei anteriormente, né? Então, nós mantivemos no ano passado um trabalho que fazíamos presencialmente, que é a conversa em grupo com as famílias. Então, nós fizemos isso usando o dispositivo, ano passado, do WhatsApp, por vídeos, né? Esse trabalho durou algum tempo, mas depois nós fomos vendo que havia uma dificuldade de adesão, até por conta das dificuldades de compatibilidade dos horários das famílias com as nossas atividades, ou problemas mesmo de acesso, né, da internet com o dispositivo do WhatsApp, né? Então, esse trabalho de conversas em grupo com as famílias de forma remota ou online, ele foi interrompido, né, e pretendemos posteriormente que retome. Um outro trabalho chamado trabalho de mediação, que é um trabalho bastante interessante, que eu queria me deter um pouco mais, é um trabalho em que eu só vim a conhecer no INES, né, eu vou descrever agora, que é um trabalho singular, eu diria, né, onde os profissionais, novamente, pode ser da psicologia, mas não necessariamente, podem ser das outras profissões da DISOP, né, os outros profissionais que eu falei anteriormente, onde nós, da equipe da DISOP, convidamos deixa eu retomar a frase, mediante uma demanda, né, geralmente das famílias, lembrando que 95% das famílias de surdos de famílias ouvintes, então, geralmente, são famílias que nos procuram falando da dificuldade de comunicação delas, família ouvinte, com o aluno surdo, o filho surdo, digamos, né? Então, nós fazemos esse trabalho de mediação em que chamamos a família, chamamos o aluno e nós promovemos um diálogo. Então, o profissional, às vezes mais de um profissional da equipe, faz uma espécie de mediação facilitando esse diálogo. Nesse trabalho de mediação, nós contamos com a fundamental, mais do que ajuda, né, de fundamental importância, o trabalho dos intérpretes do INES, né? Então, eles vão traduzir a fala do profissional da DISOP, né, para
para Libras, para que o nosso aluno entenda, e eles vão traduzir a fala em Libras do nosso aluno para o português, para que a família ouvinte possa entender e o profissional também, né? Então, o profissional fica de mediador nesse diálogo da família com o aluno. E a gente consegue, muitas vezes, dirimir, né, uma série de conflitos entre a família e o aluno. Eu vou passar já para o próximo tópico, eu posso depois, mais adiante, se for o caso, se houver um tempo para o debate, falar um pouco mais desses trabalhos, mas eu estou preocupado com o horário. Então, um outro trabalho que nós fizemos, que desenvolvemos, foi o trabalho que nós chamamos de podcast, que são publicações no site do INES de uma série de assuntos, como, por exemplo, né, nós falamos sobre saúde mental, nós falamos sobre o SUS, nós falamos sobre a questão da higiene do sono, dicas de rotina, sobre o SUS, sobre a adolescência, e, inclusive, em 2 deles nós tivemos a colaboração da Angélica. E, por fim, um outro trabalho também desenvolvido no contexto da pandemia é o encaminhamento, né? Que é um trabalho que também nós desenvolvemos no contexto presencial, que é, como eu disse no comecinho da minha apresentação, né? Quando nós avaliamos que um determinado aluno está em algum tipo de sofrimento psíquico, nós encaminhamos para instituições de saúde mental, como, por exemplo, os CAPCIs, né? Ou instituições que não são propriamente de saúde mental, mas que têm equipes de saúde mental, como, por exemplo, os centros municipais da saúde, via clínica da família. Bom, a princípio era isso, né, que eu pensei em trazer para vocês, para a gente dividir sobre o trabalho da psicologia inserida nessa equipe multiprofissional que eu havia falado anteriormente. Obrigada. Agora, vamos passar para a próxima psicóloga. Maria Angélica, pode apresentar? Posso. Eu gostaria de convidar, então, a Lucila. Lucila é psicóloga do INES, no momento está afastada para o doutorado, né, Lucila? Mas tem uma forte atuação também dentro do Instituto, já trabalhou com um grupo de adolescentes, com rodas de conversa durante muito tempo, junto com o projeto, junto com a psicóloga Eduarda, que por motivos de saúde hoje não pôde estar presente. Mas cedo a palavra a você, Lucila, para a mediação dessa conversa entre adolescentes surdos e ouvintes. Boa noite a todos. Ítalo, desliga seu microfone para ela ficar na tela cheia, por favor. Ítalo, vou te render. Ok? Boa noite, eu vou fazer minha fala em Libras, tá? Boa noite a todos. Eu me chamo Lucila, meu sinal é esse. Bom, agora eu gostaria de convidar alguns alunos para estar participando. Emanuel, esse é o sinal dele. Luiz. Thaísa. Catarina. E o João. Um prazer estar junto com vocês agora. Eu quero pedir para cada um se apresentar, falar o seu nome, seu sinal, onde mora, onde estuda. Tá ok?
Quem vai começar? Thaísa. Começo? Isso. Bom, eu gostaria de agradecer primeiramente o convite. Boa noite a todos. Meu nome é Thaísa, meu sinal é esse. Eu moro no Rio. Eu não consegui ver o lugar. A câmera dela tá falhando para mim, perdão. Aonde ela mora? Travou. Rocinha. Mora na Rocinha. Perdão. Luiz. Agora o Luiz. Obrigada pelo convite para participar. Eu me chamo Luiz Augusto, meu sinal é esse. Eu moro no Rio, em Cascadura. E eu estudo no INES. Catarina. Boa noite a todos. Eu me chamo Catarina, eu tenho 16 anos e estudo na Escola Canadense de Niterói. Obrigada pelo convite. Eu me chamo Emanuel. Meu sinal é esse. Eu moro no Rio, na Penha. Penha Circular. E eu estudo em Laranjeiras, no INES. João. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Maria Angélica pelo convite, né? Eu me chamo João Gabriel, tenho 16 anos e sou estudante do Pedro II. Eu moro em Icaraí, Niterói. Bom, agora a gente fica à vontade para falar. Eu queria perguntar para vocês quais os pontos positivos e negativos desse período que a gente está enfrentando de pandemia. A Thaísa falou assim, peraí que travou um pouco. A Thaísa caiu? Acho que a Thaísa caiu. Bom, mas pode outro aluno estar falando, se quiser. Fiquem à vontade. Bom, o Luiz está falando. Para mim, eu acho que o mais difícil, né, foi quando começou essa pandemia, o fato de ter que ficar em casa. Eu me senti muito entediado porque eu não conseguia fazer nada, eu ficava muito tempo parado. E o positivo, eu acho que foi o fato de ter mais interação com a minha família, eu fiquei muito feliz por isso. Porque antes eu tinha um pouco de dificuldade, né? Eu acho que a vida acaba sendo muito corrida. E na pandemia a gente teve essa oportunidade de estar mais perto, né, dos nossos familiares. E a gente está se adaptando, né, aos pouquinhos. Eu estou tentando estudar de forma virtual, de forma remota. A gente está caminhando para isso. Obrigada, Luiz. Quem mais quer falar? Eu concordo com o Luiz. Acredito que no começo da pandemia foi bem difícil essa adaptação, né? Porque a gente não tinha noção de como seria o novo vírus, né, que tinha chegado aqui no Brasil, não só no Brasil como no mundo. Nem a ciência tinha conhecimento sobre ele. Logo foi bem difícil, a gente fica apreensivo de ficar em casa e tudo. Eu moro com meu avô também e ele é grupo de risco, então a gente tinha bastante medo de levar a doença para casa, né? E a gente não tinha como tem ainda, mas os pontos positivos foi que a gente pôde se aproximar mais da nossa família, né? A gente pôde todo dia sentar na mesa, comer junto, fazer diversas coisas que antes a gente não conseguia fazer, então eu acho que foi bem positivo esse ponto. Obrigada, João. Quem mais gostaria de falar? Emanuel. Bom,
Negativo, eu acho que eu me senti um pouco mal ficando presa em casa, foi difícil, porque a gente parou de fazer tudo, né? Aí eu ficava assistindo televisão e a gente fica preocupado, né, com a nossa saúde, a questão de usar máscara, de usar álcool, tudo isso. Eu senti que o fato de também não estar indo para a escola, a câmera dele está travando muito para mim. Bom, é difícil porque a gente não consegue ir no INES, né? É isso? Pois é, por conta do vírus a gente não conseguia, né? Não pode estudar. E aí a gente tem que ficar em casa, estudando de forma remota. Entendi, obrigada. Agora a Catarina. Ah, Thaísa. Bom, para mim o ponto negativo eu acho que é ficar realmente horas e horas em casa, fechada, né? Não poder sair, a gente evita sair por conta do medo, né, de contrair esse vírus. Então isso foi bem complicado. Mas, por outro lado, a parte positiva, eu acho que a gente acaba também tendo outras experiências, a gente acaba aprendendo outras coisas também, fica junto com a família, tem mais contato com a família nesse momento. Eu acho que o positivo é isso. Que legal. Catarina? Para mim, a parte negativa, eu acho que foi como ficou frágil as emoções nesse momento, não só por ter ficado em casa, mas acho que na adolescência tudo fica muito mais agudo, as emoções. E eu tinha acabado de entrar numa nova escola, porque eu tinha entrado no ensino médio, então eu não conhecia ninguém. Eu tive 2 semanas para socializar com os meus amigos e depois eu tive que voltar para casa. Então, foi um momento bem frágil. Eu não tinha muita gente para falar da escola nova, eu tive que ingressar logo no sistema de estudo online. Mas, por outro lado, a parte boa foi que eu fiquei mais próxima da minha família, né? Eu consegui ficar mais com os meus pais. A minha mãe, ela trabalhava fora o dia inteiro. E aí, com a pandemia, ela pôde ficar em casa comigo. A gente se falava o tempo todo. E, no final, eu consegui fazer bastante amizades online também, pelo WhatsApp, com gente que talvez eu não teria feito amizade se eu não tivesse estado em pandemia. Obrigada, Catarina. Bom, todos nós falamos sobre a relação com a família, né? E eu achei bem forte, assim, porque nesse período de pandemia a gente pôde conviver mais com os nossos familiares, é verdade. E o que vocês conseguiram aprender nesse momento junto com a família de vocês? Como que tem sido essa interação, esse relacionamento de vocês com a família? Fiquem à vontade para falar. Luiz, ok. Bom, agora com a minha família eu tenho uma relação muito boa. Às vezes a gente fica com medo, né, de sair de casa, a gente tenta proteger um ao outro. Então a gente fica em casa na maior parte do tempo, a gente conversa bastante, se ajuda, né, a gente se protege, um ajuda o outro. Isso tem sido bem legal. Ok, Emanuel? Bom, a minha família a gente fica conversando, às vezes a gente assiste televisão, conversa um pouco, aí fala um pouco sobre a questão. Quando a gente sai, a gente sempre lembra de sair com a máscara, de usar o álcool em gel. Quando volta, a gente também, quando a gente volta para casa, fica sentada no sofá, é isso? Fica assistindo televisão. Quando a gente volta, a gente toma um banho, aí depois a gente vai, troca de roupa, né? Se limpa, toma banho, troca de roupa, e aí depois fica sentado no sofá, conversa um pouco.
E dá para conversar bem com a sua família? Você me perguntou. Dá, sim, tá legal, tá bem legal. Que bom. Quem vai falar agora? Thaísa. Lucila, pede para ela falar de novo que tá travando muito. Eu não peguei no início. Obrigada. Bom, aqui, né, no momento com a minha família, Tá difícil, tá travando muito. tá travando muito. Catarina, pode falar, por favor? Eu acho que Então, eu acho que eu fiquei mais próxima da minha família, porque a mesma coisa que o Luiz falou, Emanuel, a gente pode fazer as refeições juntos, a gente assiste filme quase toda noite, coisa que a gente não fazia antes. E a gente também tomou esse tempo para eu aprender algumas coisas com eles, tipo, aprender a fazer comida sozinha, aprender algumas coisas de finanças, essas coisas para eu poder aprender para quando eu for sair de casa, né? E aí foi bom para ter esses ensinamentos e esses momentos que a gente ficou mais próximo no lazer. Bom, Thaísa voltou. Pode falar um pouquinho agora. Bom, falando sobre a família, não é isso? Isso, esse momento em casa com a família. Bom, aqui em casa antes a gente, antes da pandemia, era um pouco difícil essa relação, né? Porque eu perdi a minha irmã, não foi por conta do vírus, né? Do coronavírus. E nesse momento eu aprendi a fazer comida. A gente aproveita esse tempo para estar mais junto, para trocar, para conversar. Tem um pouco de dificuldade com relação à língua de sinais, mas eu me esforço, a gente se esforça, né, para ter esse diálogo. Então, tem sido bem diferente da relação que a gente tinha antes, né, desse período de pandemia, né. Então, acho que esse momento também tem sido bom para a gente aprender bastante coisa junto com a minha família. Você ensina livros para sua família? Lucila perguntou para a Thaísa. Não entendi. Thaísa, você às vezes ensina um pouco de língua de sinais para sua família? Sim, eu ensino. Aproveitando, né, esse momento mais em casa, eu consigo ensinar para eles, sim. Que legal. João, pode falar agora. Eu concordo com o que a Catarina falou, que a gente teve que aprender a fazer novas coisas em casa, né? Uma coisa que eu aprendi bastante foi que a gente tem que dividir o trabalho de casa, sabe? Para não sobrecarregar ninguém da família. Então, toda semana eu e meu irmão, a gente fazia algum trabalho doméstico para ajudar minha mãe e meu pai. Então, eu acho que foi um aprendizado muito válido nesses tempos de pandemia, sabe? Além disso, a gente conseguiu assistir filmes, sentar junto e diversos outros fatores que auxiliaram a gente a passar por esse momento e sempre unidos em família, sabe? Bom, que legal, né? A Catarina, o João e a Thaísa, os três falaram que aprenderam a fazer coisas em casa, né? Arrumar a casa, fazer comida, sobre economia também, né? Nossa, muito interessante tudo isso, porque realmente é importante nós aprendermos, né? Nós somos jovens, vocês são jovens, adolescentes, mas no futuro, quando forem morar sozinhos, saberem como se organizar, como arrumar uma casa, cozinhar, ou então quando casarem, enfim. É importante aprender realmente tudo isso para a vida de vocês no futuro, muito bacana. Bom, agora eu queria perguntar sobre como tem sido a relação com os amigos de vocês, né, de forma virtual. Dá para se relacionar? Dá para continuar a amizade? Como é que tem sido? O João pode falar. Pode começar pelo João agora. Comigo, as coisas... eu consegui conversar bastante com os meus amigos e conhecer amigos novos, sabe?
fazer amigos novos. O intérprete. Algo que Agora o intérprete Luiz vai substituir a Tamires. Só um minutinho. O Luiz vai trocar aí agora. Luiz, desliga sua câmera para eu poder sinalizar e você fazer a versão voz do surdo. Pode ir, Luiz. Pode ir, João. Desculpa, João. Pode falar. Ah, tá. Aqui. O que eu estava dizendo é que foi bem difícil no começo, assim, a relação com os amigos, né? Porque assim como a Catarina, eu entrei em uma escola nova, então eu não sabia, não sabia como lidar, sabe? Eu tive apenas uma semana de aula também, então acaba dificultando bastante a relação. E falar com outras pessoas de forma virtual é bem complicado no início, porque você não sabe o que falar, você não tem uma intimidade que no presencial você tem, sabe? Então, foi bastante complicado, mas eu aproveitei também para falar com amigos antigos que antes eu não vinha falando, então foi bem importante, assim como eu consegui também fazer novos amigos. E depois de um tempo com as aulas e tudo, eu fui descobrindo que não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Legal. Muito bom. Às vezes a gente parece que tem aquela dificuldade, né, de se relacionar virtualmente. Eu, por exemplo, é difícil, complicado eu mesmo fazer amigos novos, né? Fazer amigo novo. Eu ficava pensando, isso é impossível. Como é que a gente pode fazer amigos de forma virtual? Mas agora eu já percebi que é possível. É possível. Luiz, você acha que é fácil? Foi difícil para você fazer amigos de forma virtual? Qual foi a sua opinião sobre isso? Realmente. Assim que começou a pandemia, né? Eu achei que eu não tinha muitos amigos, né? Eu fiquei meio que parado ali, sem me comunicar, enfim. Aí veio dezembro, a gente começou a entrar um amigo ou outro, matar a saudade, e aí foi. A gente começou a conversar bastante. Agora eu já tenho bastante contato, bastante amigos feito virtualmente pelo WhatsApp, Zoom, enfim, a gente usa os diversos meios aí. Muito bom. Catarina, e você? Como você falou que entrou numa escola nova, né, também, como é que foi isso aí? Então, eu entrei na escola nova e aí... Ele tá interpretando? Porque eu não tô vendo a câmera. Então, eu entrei na escola nova e eu só tive 2 semanas para conversar com o pessoal, né? Mas eu não sei se é uma coisa minha ou se é um consenso geral, mas eu tenho um pouco de facilidade de fazer amizade online. Eu acho que eu sou mais aberta com as pessoas porque a gente tá atrás de uma tela, então eu pelo menos acho mais fácil de sair falando. Mas pode ser minha mesmo, porque eu sou tímida no geral. Então eu consegui fazer mais amizade com o pessoal da minha escola pelo WhatsApp mesmo, por outras redes sociais. E o que eu falei com outras pessoas que são de outras escolas do Pedro II, que nem o João, que eu não teria conversado se não fossem outras pessoas do meu WhatsApp que me apresentaram. O ruim é que tem muita gente que eu não vi pessoalmente ainda. Tem gente que eu vi naquelas primeiras semanas que eu comecei a estudar na escola e gente que eu não consegui sair pra gente passear junto ainda, porque eu só conheci no online, e isso é um pouco chato. Mas fora isso, foi mais fácil de fazer amizade no geral para mim. A Catarina, ela falou que também teve dificuldade. Você teve vergonha, alguma coisa assim? Foi tímida? Não, vergonha não. Você conseguiu fazer algumas amizades? Foi fácil para você? Foi difícil? Como é que foi para você lidar com os seus amigos de forma virtual? Parece que a imagem está muito boa para ela, né? Então, vou perguntar para outra pessoa. Você... Isso, a mesma coisa. Com relação aos amigos, isso mesmo, tá? Assim que começou a questão da pandemia, não, foi mais complicado. Mas antes, por exemplo,
eu tinha bastante amizade, aí foi diminuindo, depois a gente começou com WhatsApp, mas assim como aconteceu assim, em dezembro, né, a gente começou a reencontrar alguns amigos e conversando de forma virtual, e a gente foi vendo o que estava dando, a gente usava Facebook, enfim, a gente usava diversos meios. Às vezes dava certo, não dava, a gente ia, voltava, né? Mas, enfim, a internet, às vezes, tem algumas dificuldades com a internet, né? É isso mesmo, cai bastante, né, a conexão. Eu acho que para o surdo tem essa dificuldade. Não, realmente, pro ouvinte dá para ouvir, mas a gente depende de imagem, né? É isso mesmo, a gente precisa da imagem. Minha conexão aqui tá um pouco complicado, né? Eu voltei aqui, mas está variando um pouco minha conexão. Então, realmente é isso que a gente está vendo nesse momento. A internet, às vezes, varia muito, né? A conexão cai. E por surdo é ruim, porque ele perde, né? Se a imagem travar um pouquinho, você já perdeu um pouco do assunto. O ouvinte, assim, a voz, ela consegue até melhor, né? A gente consegue ouvir bem. Mas para quem depende de imagem, não dá, né? Realmente, essa complicação. Vou perguntar para vocês, nesse momento aí que a gente está vivendo, vocês têm se sentido angustiados, ficam nervosos? Não, eu não. Eu não. Eu um pouquinho, eu mais ou menos. Realmente, eu estava assim, bastante tenso, né? Bastante tenso no começo, assim que iniciou a pandemia. Eu não sabia, né, o que ia acontecer, né? A gente não sabia de nada, ninguém sabia de nada, né? Com relação à pandemia era uma coisa nova, ninguém conhecia bem. E a gente via na televisão as informações para ficar em casa. Ok, então, para mim estava ótimo, né? Ficar em casa. Só que depois, quando os dias foram passando, depois passou um ano, e a gente já começa a ficar sem paciência e nervoso, querendo voltar para a aula, precisando rever os amigos. Mas a gente vai se adaptando, né? A gente conseguiu conversar com os amigos de forma virtual e a coisa melhorou um pouco. Maravilha. Realmente, no começo, a gente pensa, moleza, fica em casa, né? Como se estivesse de férias ou de folga. Depois, né, que a gente vai vendo a realidade, né? Que a gente começa a ficar nervoso, tenso. Enfim, a gente acaba se adaptando, né? A gente sempre se adapta, né? João, você também teve a mesma experiência, igual contigo também? Sim, foi bastante parecido com o que aconteceu com o Luiz. Acredito que no começo a gente ficou bem angustiado, né? Porque a gente não sabia do vírus. Como eu disse anteriormente, a gente não sabia como lidar com a situação, sabe? Mas o jovem tem um poder de adaptação muito grande também. Então, eu acredito que foi bem rápida, pelo menos para mim, essa adaptação. Depois de poucos meses eu já estava meio que acostumado a ficar em casa, a viver nesse mundo virtual, sabe? Então, eu acredito que no começo foi bem angustiante, mas depois eu consegui lidar com isso de uma forma boa. Eu vou fazer aqui uma última pergunta. Qual a estratégia que vocês usam assim, para poder se divertir, ficar alegre, né? Para viver de forma feliz nesse período de pandemia? Vocês têm alguma estratégia? Um jeito, alguma coisa que vocês façam para poder passar, né, para viver melhor nesse período, que é difícil, né? Pode falar, pode falar. Minha imagem está um pouco ruim, meio confuso aqui. Antes, assim, eu não estava realmente, eu estava normal, né? E minha mãe engravidou, né? E a gente estava muito feliz porque teve neném, ficava junto e ria, se via bastante. Isso me dava muita felicidade.
ela me ajuda, a gente está sempre junto ali naqueles momentos que a gente passa ali, né? Isso é um momento feliz para mim. Tá? Interessante, muito bom. Então, você está muito feliz porque tem um bebê novo na família, né? Isso mesmo. Realmente, o bebê passa muita alegria pra gente. Ah, que coisinha fofa, olha só. Dá tchau para eles. E vocês outros aí, Luiz, Catarina, João, Emanuel? Como é que vocês fazem aí para ter esses momentos felizes? Qual é a estratégia de vocês? Para tentar diminuir a ansiedade? O que vocês fazem? Posso? Emanuel, pode falar. Tá, ok. Tá, pode falar então, vai lá. Emanuel? Posso explicar? Tá, então vamos lá. Assim que teve o início da pandemia, né, eu estava bastante nervoso, bastante tenso. É uma situação muito perigosa, né? A gente tinha medo de sair, enfim. A gente estava sem ir para a escola, e isso deixava a gente muito nervoso, né? Muito tenso. Mas assim que a gente conseguiu começar a estudar no Classroom, né? Isso me deixou melhor, isso me deixou mais feliz. A gente conseguir pegar as matérias. Isso me deixou melhor. Eu estava meio nervoso, meio tenso antes, sem nada o que fazer em casa, enfim. Quando a gente conseguiu iniciar as aulas pelo Classroom, isso me deixou muito feliz. Eu estou muito melhor. Eu nunca pensei que um adolescente fosse falar que estava feliz porque tinha conseguido estudar. Fala, você quer complementar? Pode falar. A minha experiência foi também de pegar matéria, de aprender a cozinhar, e foi uma coisa diferente para mim. Legal, legal. João? Acho que o João ia falar. Sim, eu ia falar a respeito da pergunta que você fez, né, sobre como que a gente fazia para meio que se entreter, né? Algo que eu fiz bastante foi jogar. Eu gosto bastante de jogar, assistir esportes também depois que voltou depois de um tempo. Então é algo que realmente me dava prazer, sabe? E não só o jogo em si, mas o fato de estar em ligação com os meus amigos e tal, e conseguir conversar com eles, isso me dava prazer, sabe? Eu conseguia me relacionar, conseguia fazer diversas coisas que, quando estava presencial, não tinha muito tempo, sabe? Então, realmente, acho que isso foi o que mais me ajudou, além do fato de estar com a família lá, que querendo ou não, a família ajuda muito nos momentos mais difíceis, né? Então, eu acho que foi bem importante esses dois fatores. Realmente a família é o nosso apoio, né? É o nosso ponto de apoio. Lucila. Luiz. Oi, Lucila. Sim, surgiu uma pergunta aqui para eles que eu acho bem interessante, que é o seguinte: se eles, nessa aproximação com a família, se eles acham que foi uma boa oportunidade para falar um pouco sobre sentimentos, né? Sobre as subjetividades mesmo, entendeu? Essa era a pergunta para eles. Então, vocês acham que esse momento de pandemia, que vocês passaram junto com a família, né, esses momentos de intimidade, vocês conseguiram conversar mais sobre as suas emoções, o que vocês sentem, sobre os sonhos de vocês? O que vocês acham sobre isso? Bom, conversar com a família, assim, bom, por exemplo, explicar sobre os seus sentimentos, suas emoções, o que vocês sentem lá no fundo. Vocês conseguiram se expressar dessa forma, dessa profundidade com a sua família? Vocês conseguiram se abrir com a família de vocês?
Sim, no caso com a minha família, foi muito bom, porque eles me ajudam bastante. Porque, assim, eles me ajudam bastante se precisa estudar. Assim, eu estou bastante feliz com a minha família, porque eles são bastante carinhosos. Eventualmente, a gente dá um passeio. Lógico, a gente tem toda aquela preocupação com a pandemia, tem que ficar em casa, mas eventualmente minha família me passa muita felicidade, me dá muita felicidade. É muito importante para mim esse relacionamento que a gente tem, eu ajudá-los, eles me ajudarem. Isso é realmente muito importante. Mas, por exemplo, coisas que você sente, que deixam você triste ou chateado, você consegue conversar com a sua família, você consegue falar isso para eles? Às vezes, depende. Às vezes a família está com algum problema muito ruim, eu fico muito triste. Enfim, temos momentos bons e momentos ruins, é normal. A gente conversa de forma normal na nossa família. É possível a gente se afastar totalmente. Às vezes a gente precisa passar um conselho, né? A gente precisa passar um conselho, ser aconselhado para evitar que faça alguma coisa errada futuramente, enfim. Então, eu quero agradecer para vocês, a participação de vocês. A gente já está assim, perto do final, o tempo passa muito rápido. Então, eu queria convidar agora para que possa fazer perguntas para vocês aí. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Eu também agradeço muito. Muito obrigado pelo convite, tá? Eu também. Muito obrigado pelo convite. Pode muito falar. Feliz. Eu achei eles muito fofos. Adorei a sinceridade. Você pode falar isso para eles, Lucila? Tem um intérprete na sala, já tem. Oi, Kátia, tem um intérprete que está passando em Libras o que você está fazendo, tá bom? Tá ótimo, obrigada, Ítalo. Muito feliz de estarem aqui. E eu queria perguntar, posso fazer pergunta? É bem rápido. Claro, Kátia. Como é que está o sono deles nessa época de pandemia? Se tem alguma série de televisão que eles gostam, que eles acompanham? E se eles estão vendo o BBB? Então, primeiro o sono, depois a série que eles estão vendo e se eles estão vendo o BBB. Posso começar? Sim. A respeito do sono, eu vou falar para você que lá em casa é muito regrado, sabe? Meus pais são professores, então eles buscam sempre fazer com que a gente siga uma rotina, porque é muito importante isso, sabe? Então, lá em casa é bem regrado a questão do sono, então a gente tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para fazer tudo. A respeito das séries, eu sou um amante de séries, sabe? Eu gosto bastante. Assisto quase todo dia, pelo menos um episódiozinho. E uma série que eu assisti durante a pandemia foi Suits, que é uma série de advocacia, que eu achei muito interessante. Não só de advocacia, mas também fala sobre gerenciamento de dinheiro, grandes empresas. Então, eu achei bem interessante a série. E respondendo a terceira pergunta sobre o BBB, não, eu não assisto o BBB, não. Embora normalmente eu esteja por dentro do que está acontecendo lá dentro da casa, né? Porque as redes sociais bombam em relação a isso. Então, embora eu não assista, eu sei o que está acontecendo. Como eu. Tá, então vou responder essas perguntas. A respeito do sono, a mesma coisa que o João, até porque eu tenho aula online, então eu nem consigo dormir muito tarde, eu acabo dormindo mais ou menos por volta das 10, 11 da noite, a não ser quando tem quando algum artista que eu gosto lança um álbum lá 1 da manhã, aí eu fico acordado com os meus amigos para assistir. Série
Por incrível que pareça, eu tenho assistido bem menos série na quarentena do que eu assistia antes, eu não sei porquê. Eu tenho assistido mais filmes, mas uma série que eu gostei muito de assistir, que eu baixei para assistir na quarentena, foi Euphoria, é da HBO, eu achei muito legal. E não, eu também não assisto BBB. Eu soube mais o que estava acontecendo no início, porque o Twitter estava cheio de gente falando, mas hoje em dia eu não sei o que está acontecendo. Eu só vejo as hashtags das polêmicas, mas eu não assisto, não. Bom, você perguntou se meu sono, como está meu sono. Meu sono está tranquilo, estou conseguindo dormir. Durante a noite, eu fico acordado de madrugada, durmo bem de madrugada. Às vezes, eu fico ansioso, mas consigo dormir bem. Às vezes, de tarde, também tiro uma sonequinha, que eu não consigo dormir, ou então consigo dormir. Então, aí eu tento voltar a dormir de novo. Qual foi a outra pergunta que você perguntou? Série. Série. Sobre série. Qual série eu vejo? Então, eu amo, sou apaixonado, muito, muito, muito. Se bem que eu parei um pouco, né? Por conta dos estudos, mas normalmente eu vejo muita série, eu gosto muito de assistir série. Eu gosto muito de série de ação, de explosões, eu gosto muito disso. Também gosto muito de série de comédia, gosto de série de terror, vejo bastante. E com relação com a outra pergunta, BBB. Sobre o BBB, então, para mim, eu vejo, sei o que está acontecendo, fico lá assistindo, porque quando tem briga, não é uma coisa assim que eu vejo todo dia o programa, não. Aí, às vezes, eu vejo uma notícia ou outra, algo que está acontecendo, quem foi que saiu, quem não saiu, quais foram as tretas que aconteceram, mas, assim, acompanhar mesmo, não acompanho muito, não. Thaísa, sim, assiste. Thaísa assiste bastante, eu gosto muito, então eu sou viciado em BBB. Sobre sono, a questão do meu sono, como está o controle do meu sono, realmente, às vezes, é difícil a gente conseguir dormir, às vezes tem dificuldade para pegar no sono, a câmera travou, não entendi. Assim, a gente realmente tem momentos que tem que estudar, tem que levantar para poder fazer essa atividade, a gente levanta de madrugada. Mas tem uma questão também de ansiedade, né? Muito tempo em casa, mas eu vejo bastante filme, e esses filmes vão acabando me dando um pouquinho de sono, e eu consigo dormir tranquilamente. Então, às vezes as pessoas me acordam com carinho, eu levanto, às vezes também tenho dificuldade para levantar, quando eu pego no sono forte, e é isso. Queria saber se você... Eu não entendi. Sua irmã te atrapalha a você dormir? Sua irmãzinha novinha? Às vezes atrapalha, às vezes eu tenho que cuidar dela também. Catinha, eu tinha vontade... Emanuel também quer falar. O Luiz está falando que ela faltou esquecer de falar sobre as séries. Thaísa não falou sobre as séries que ela gosta. Bom, então, o Manuel está falando que eu perdi a câmera, volta lá. Peraí. Estava olhando outra pessoa. Quando eu puder falar, você me avisa? Miguel, o microfone está mutado. As séries, né? Então, sensacional de séries. Mutei meu microfone. O Noel estava falando
sobre como ele dorme e de manhã ele acorda bem, normal, certo? E aí ele mudou sobre série, pode continuar. Com relação às minhas séries, Ratatouille. Eu vi um filme chamado Ratatouille, do Ratinho Cozinheiro. Gosto muito desse filme, fico vendo, adoro. Gosto muito dele. Vejo até o final, depois volto a estudar de novo. Agora, com relação ao BBB, eu assisto assim, de vez em quando, fico lá admirando, mas não é uma coisa assim que eu digo, sentei para ver e acompanhar, não. Eu gosto de ver as tretas. As tretas eu vejo mesmo, eu fico só focado em ver as tretas. É treta, né? Treta é bom. A gente gosta de ver. Então, eu fico vendo e morro de rir. Obrigada pelas respostas. Doutora Raquel está querendo fazer uma pergunta. Não, não é propriamente uma pergunta. Posso falar? Só um instantinho? Claro. Então, eu estou muito à vontade para dizer o que eu vou dizer agora para vocês todos. Todos, sem exceção. E se puder, algum intérprete, inclusive, está passando isso para os meninos e meninas não ouvintes, seria interessante. Porque eu acho, assim, um privilégio, uma felicidade, conseguir ter uma instituição como o INES no nosso país. E que bom, aqui no Rio de Janeiro, e meu vizinho. O INES é meu vizinho, eu moro aqui pertinho. E dizer que eu teria muita, muita vontade de saber se de todas as crianças que a Angélica mostrou no início da fala dela e que nascem com deficiência auditiva, que serão surdos, se esses meninos têm minimamente algum tipo de atendimento, de excelência de acompanhamento que os meninos e meninas do INES têm. Porque eu acredito que muitos estarão de fora desse privilégio. Essa é a minha... Não é uma pergunta, é um comentário, porque eu sei que provavelmente esse número nem é muito conhecido, imagino eu. Mas o principal que eu queria dizer é que eu estou profundamente emocionada. Não sei se é porque a fragilidade dessa pandemia, um ano em casa, né? Que eu sou grupo de risco, pela minha idade. Eu estou muito emocionada com esse trabalho, com essa, sei lá, se chama webconferência, webinar, live, sei lá o nome que se dá a isso que nós acabamos de ver. Foi uma riqueza, todos, sem exceção, da minha presidente, Kátia Nogueira, sempre tão dinâmica e tão sensível, do diretor do INES, que eu não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas imagino que também seja uma pessoa com essas qualidades, com toda a equipe, a médica pediatra, as psicólogas, os psicólogos, os fonos, todos os profissionais que labutam e que têm essa missão que é realizada certamente com tanta excelência e com tanto amor pelo que fazem. Parabéns a todos, aos meninos, às meninas, aos ouvintes, aos surdos, às equipes, ao diretor do INES e à minha presidente. Posso responder rapidinho? Claro. Doutora Raquel, que lindas suas palavras. Eu fico emocionada de ouvir essas palavras também. Muito obrigada. E eu acho que espaços como essa live são muito importantes para a disseminação do conhecimento sobre as pessoas surdas.
E assim, a sociedade aos poucos ir mudando para poder acolher essas pessoas, entender a língua, entender a cultura. Por exemplo, para a gente fazer essa roda de conversa, o João e a Catarina já conheceram o Emanuel, a Thaís e o Luiz. E isso já é uma mudança para a vida deles todos, deles 5, né? Essa possibilidade de estar aprendendo com quem é diferente da gente. Eu acho que isso que é importante, que a gente tenha essa disponibilidade para estar junto com a pessoa que é diferente da gente, esteja de coração aberto para essa troca. Muito obrigada. Imagina. Eu, só para finalizar, eu gostaria também de agradecer a todos que participaram, agradecer a doutora Raquel, que é a minha chefe, né, desse departamento científico, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho um prazer imenso em conviver, a Kátia, né, nossa presidente, e agradecer, para a gente poder colocar isso hoje, né, aqui, foi um trabalho, né? Foi um trabalho e um desejo muito grande, né? A mim, enquanto médica do Instituto, né, depois de tanto tempo de formada e ter contato com essa comunidade, entender um pouco. E eu trago isso como, assim, quase como... Eu não gosto de falar a palavra missão, né? Mas eu acho que se a vida me deu essa oportunidade de estar no INES, e se eu estou em outros espaços, eu preciso levar isso para esse outro lugar, para nós pediatras que estamos na linha de frente, que estamos atendendo essas crianças, esses adolescentes surdos, para que a gente tenha um outro olhar, né? Porque a nossa formação é para olhar para a surdez, mas não é para olhar para a criança e para o adolescente surdo. Então, eu acho isso fundamental. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu quero saber se o João e a Catarina ganharam o sinal deles. Eles têm que ganhar o sinal, entendeu? Então, o Luiz, né, a Thaís, o Emanuel, eles têm essa missão, de dar o sinal, né, para a Catarina e para o João Gabriel. E, aliás, ficaram de ver um sinal para a Soperge também. Eu estou aguardando. Isso aí. Trocar o intérprete, gente, só um minutinho. Tá. E eu quero falar também que do segundo semestre, quando se espera que a pandemia já esteja nos deixando, indo embora, grande parte dos colegas estejam vacinados, e que nós podemos voltar à nossa vida normal, talvez ainda com distanciamento, usando máscara, mas um pouco menos de transmissão, a gente possa fazer um evento presencial na Soperge, que vocês já estão convidados para tomar um lanchinho lá com a gente. Opa! Catarina, Luiz, Thaísa, João Gabriel estão convidados, e todos os psicólogos também, a equipe, os diretores estão convidados para passar uma tarde lá com a gente na Soperge, para um lanchinho. Muito bem. Ok. Eu posso falar um pouquinho? Sim, João? Sim. Eu só gostaria de agradecer. Foi uma experiência inesquecível poder, assim, conhecer ótimas pessoas, como são esses jovens aqui. E eu queria dizer que em poucas horas eu consegui aprender mais do que a minha vida inteira sobre a educação dos surdos, sabe? Então, é algo que deveria ser introduzido para a gente ouvinte também, mas que e está sendo, mas que ainda não é o suficiente, sabe? Admiro muito o trabalho do INES, não conhecia, fui conhecer quando a Maria Angélica me fez o convite, eu pesquisei um pouco mais, e eu acho que aqui foi uma experiência inesquecível que eu vou levar para o resto da vida, sabe? Então, é só agradecer aí pela oportunidade. Eu posso falar também um pouco? Eu queria que nem o João, queria agradecer pelo convite, pela oportunidade, né? Eu fiquei tão honrada quando vocês me chamaram para participar
dessa live e também concordar que eu acho que tinha que ter mais difusão sobre os surdos e sobre como a gente pode se comunicar melhor com eles, porque eu tô querendo aprender Libras depois disso. Porque eu conheci tanta gente tão simpática, o Luiz, a Thaísa e o Emanuel são tão gente fina, eu queria tanto poder falar com eles sem por ser no meio de um intérprete. E aí eu adoro aprender línguas, queria tanto aprender Libras, queria achar um lugar para eu aprender melhor. Enfim, eu acho que a gente tinha que ter mais, a gente tinha que ter essa educação nas escolas, né, para todo mundo conseguir se comunicar melhor. Enfim, queria agradecer a todo mundo e parabenizar pelo trabalho do Inis também. Kátia, você finaliza? Eu finalizo dizendo que eu estou muito feliz, realmente. Obrigada, Maria Angélica, parabéns. Parabéns a toda a equipe, Lucila, todos que participaram aqui, os tradutores, que estão com a gente aqui, fazendo esse suporte para que todos possam acompanhar. Vou dizer aqui realmente, novamente, né, que vocês todos são muito fofos, adorei conversar com vocês. Já vi que todas as séries aí eu também vejo, já vi Suits, já vi tudo, já vi Euforia, eu falo Euforia, né? Já assisti também, gosto também de uma série de ação, tá, Luiz? E, enfim, estou muito feliz hoje, eu vou dormir feliz, assim, sabendo um pouco mais, assim, honrada, né, de estar presidindo essa instituição que é a SOPERJ e dando a oportunidade dessa inclusão. Como foi bacana ver Catarina e João Gabriel fazendo novos amigos, Luiz, Emanuel e Thaísa também fazendo novos amigos, e estou muito feliz mesmo, e espero vocês lá no lanchinho da SOPERJ. Parabéns, Raquel, pelas suas palavras sempre sensíveis, elegantes e emocionantes que tocam a gente no coração. É muito bom a sua generosidade com as suas palavras, que nos dá esse suporte e um exemplo a seguir, né? Um exemplo a ser seguido por nós, pela generosidade e pela compreensão atenta de todas as coisas. E boa noite para vocês, que vocês tenham um bom ano letivo aí, de muito aprendizado, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, tchau. Boa noite, estou encerrando a gravação, tá? Tchau, boa noite a todos. Obrigada, Diego.